sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião mensal do Colégio Virtual de Aproximadores. Lembrando que aproximador é aquela pessoa, aquela consciência, aquele indivíduo, aquele sujeito que participa de uma técnica energética assistencial planetária denominada de APROCIM, atividade pró-conexão interassistencial multidimensional. Essa é uma técnica energética grupal realizada uma vez por semana, onde então esse aproximador da sua casa, da sua cidade, do seu estado, do seu país, participa em conjunto através de uma conexão com outros amparadores na assistência ao planeta e à sociedade planetária, desenvolvendo com isso a autorresponsabilidade retributiva planetária, ou seja, nós como aproximadores, nós estamos priorizando a interassistência à sociedade planetária. É um momento muito importante, porque faz parte da era do irrompimento da interassistencialidade planetária. E o que seria esse irrompimento? Seria, então, uma condição urgente, premente, abrupta, no sentido de fornecermos energias interassistenciais ao planeta, a toda a sociedade planetária. Então, dentro desse aspecto, o aproximador vai, através de uma técnica denominada de oficina da cidadania multidimensional, assistir segmentos da sociedade planetária, tipo, segmento da sociedade no aspecto da saúde, que está tão premente, abruptamente premente, a área da economia, também premente, a área da tecnologia, no sentido de incentivo para novas técnicas, para o desenvolvimento do equilíbrio sociológico, homeostático do planeta, na área da política, através de novas ideias de intercâmbios entre os países, entre as sociedades. Então, é um momento crítico que você que está nos assistindo pode participar através da APROCIM, da atividade pró-conexão interassistencial multidimensional. E caso você tenha interesse, você vai participar à distância. E para mais informações, você pode acessar o site da ACIPEC, correto? Bom, sendo assim, o Colégio Virtual de Aproximadores, ele tem o objetivo promover, então, o congraçamento, o entrelaçamento, a interconectividade interassistencial entre todos os aproximadores e interessados no tema. E com isso, então, o Colégio Virtual de Aproximadores traz relatos, traz pesquisas, traz experimentações e traz tudo aquilo que é produzido no sentido de assistência planetária, ok? Então, para hoje, nós teremos o seguinte roteiro do CVA. É a 8ª reunião e nós teremos, então, inicialmente, o Luiz Gotardo Brandalize, com o tema autovivência projetiva. Posteriormente, o aproximador Carlos Menezes, com o relato de autovivência também projetiva. E a Maria Cristina Ritter Mazzini vai abordar o tema pré-intermissiologia como um aspecto de homenagem à dupla evolutiva dela. E essa realização do CVA está sendo transmitida pelo Facebook da ACIPEC. Bom, a abordagem inicial, né, é sobre o contexto da conscienciologia, que é a ciência de base da ACIPEC. E a conscienciologia, então, trabalha com hipóteses, né, no sentido de desenvolver o autodiscernimento e aumentar a autolucidez. Então, trabalha com reflexões, muito embora essas reflexões elas devam necessariamente serem submetidas ao princípio da descrença.
Ou seja, não acreditar em nada dessas reflexões e simplesmente estar aberto às novas informações, dentro de um critério analítico, reflexivo e, se possível, experimentar, e somente depois da autoexperimentação é que você vai tirar as suas conclusões da validade ou não dessas reflexões, ok? Então, novamente, esses objetivos foram colocados aqui na tela, tá? Refazendo, então, o objetivo maior, que é o intercâmbio pesquisístico, o intercâmbio fraterno, né? O intercâmbio interassistencial entre todos os aproximadores e interessados ao tema. Bom, então agora a gente vai apresentar a autovivência projetiva do Luiz Gotardo Brandalize. Infelizmente, o Gotardo teve um compromisso e não pôde estar presente. Então, ele nos enviou por escrito a experiência dele, e então eu vou ler aqui para todos nós participarmos aí dessa vivência dele. Depois vai ser falado, o Carlos vai apresentar a autovivência projetiva e, por fim, a Cristina, então, vai fazer uma homenagem ao Roberto e também apresentar aí a pesquisa da pré-intermissiologia. Então, essa autovivência do Luiz Gotardo aconteceu no dia 8 de dezembro de 2020. Eu vou ler exatamente o que ele escreveu no texto dele, ok? Ressalto a importância que tem sido o trabalho com a Herbex em todo o contexto planetário, seus impactos, os quais já estou sentindo por estarem refletindo em meu campo energético pessoal e grupal. Bem, em uma projeção muito lúcida naquela noite do dia 8, eu me vi participando de um grupo de estudos ligado à CIPEC. Estava naquele momento, auxiliando algumas pessoas a colocarem algumas placas visuais que faziam alusão ao trabalho na conscienciologia. Estávamos em um local de grande fluxo de veículos, em um local tipo um trevo. Naquele momento, me via auxiliando na colocação de faixas, placas de madeira, e algumas pessoas passavam e falavam: está muito bem assim, está bem visível. Alguns que passavam comentavam. O texto desse material continha símbolos e escritos que eu não decifrei, porém eles estavam amplamente visíveis aos que transitavam no local e próximo ali. Havia um semáforo que os carros paravam e observavam os anúncios. Ao lado havia um local aonde o grupo se reunia para estudos, onde estava sendo abordado um tema com 10 capítulos já devidamente escritos. As pessoas estariam relatando as suas vivências, exporiam para o grupo, em tópicos bem definidos, temas de importância para as pessoas. Estávamos todos de roupas brancas. Eu estava envolvido em uma parte da organização e logo após a conclusão do trabalho, saímos do local para os devidos destinos. Aí vejo o Walter e digo para ele: que tal você escrever ou relatar suas experiências dentro do seu campo da medicina para que as pessoas tenham uma noção mais ampla e assim poder amparar um grupo maior? E aí deu-se por concluída a projeção. Interessante que de lá para cá passei por diversos locais na cidade com o intuito de observar um melhor ambiente para colocar, por exemplo, uma placa dizendo: este canteiro está sendo cuidado pelo grupo de estudos da CIPEC. Quem sabe, mais uma forma de divulgação. E eu faria com o maior prazer esse trabalho de cuidar esse local em conjunto com os aproximadores. Então, é essa a autovivência do Gotardo, e depois a gente abre para quem quiser fazer comentários, tá? A gente vai apresentar todos os relatos, os estudos, e depois a gente abre para cada um colocar o que deseja. Então, agora a gente convida o Carlos para fazer a apresentação dele. Bom dia a todos, tudo bem?
Hoje, nesse momento que eu resolvi checar a data dessa vivência projetiva, e é no dia da Aprofim, né? Geralmente no dia da Aprofim as melhores coisas acontecem. Só me toquei disso agora. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Ok? Eu chamei de projeção assistencial com uso de telecinese, né? Porque eu tenho várias experiências em que eu me vejo em Comunex e eu uso da telecinese para as pessoas ou acreditarem que dessomaram ou para treinar mesmo, para adquirirem isso, né? Só para saber, eu não faço telecinese aqui no físico não, tá? Não vou levitar vocês não. Mas lá em Comunex é comum. Então, o que é telecinese? É a habilidade de mover a matéria à distância, né? Um dos conscienciólogos que comentava muito que fazia isso era o Valdo Vieira, que ele movia a água que caía da torneira de um lado para o outro, fazia outras experiências, né? E o uso da telecinese para o convencimento de consciência de sua dessoma, né? O Valdo, vou citar outro exemplo dele e depois vou citar o meu. Ele via nas Comunex, ele volitava por cima das consciências para que elas olhassem e pensassem: eu acho que eu dessomei, eu acho que eu morri e tal. E algumas não queriam saber daquilo, queriam continuar com seu pensamento e até virava o rosto, né? Porque as pessoas dessomam, muitas, e não sabem que morreram ou não querem saber que morreram, né? Eu vou fazer o relato para vocês agora. Deixa eu mudar aqui. Vou ler para vocês do jeito que eu escrevi, tá bom? Se tiver algum erro de concordância, alguma coisa, é porque eu prefiro manter o relato do jeito que eu tive a impressão na hora que eu escrevi, que eu não perder nada e às vezes faço alguma alteração. Vamos lá. Me lembro de estar com vários jovens, entre 18 e 25 anos. Estávamos numa sala, né? Eu já me vi nessa sala, eu não vi entrando nem nada. Aí todos me olhavam e eu mostrava a telecinese para eles. Eu ergui alguns deles, um caiu no chão sorrindo, eu erguia objetos que estavam com eles, como, por exemplo, celulares, bolsas, que aí me dá a ideia que vários deles não eram, talvez, tivessem dessomado. Alguns ali eram projetores, porque eles estavam com objetos modernos, né? Celulares e tal. Eram jovens de várias raças, brancos, negros, vários países, todos muito curiosos, né? E mais perto do final eu expliquei, né, para alguns que estavam perto, que todos estavam muito lúcidos e já tinham um bom tempo ali. Então eu deduzi que aquele ambiente tinha sido preparado para eles receberem essas informações, né? Que era um ambiente muito leve, não tinha assédio nenhum, não tinha nada, mesmo sendo um monte de jovens juntos, não tinha bebida, não tinha nada, era todo mundo ali só observando e eu fazendo a telecinese, né? No final, alguns já ficaram meio assustados, com medo. Aí teve um casal que eu ergui, né? Eu fazia sempre um movimento com a mão assim. Eu só focava na pessoa, fazia o movimento, a pessoa levitava, né? E quando eles caíram, a moça caiu do colchão, bateu a cabeça, ficou de olhos fechados, como se tivesse machucado. Eu não dei muita atenção, porque eu sei que ela não se machucou, né? E eu não lembro do momento que eu cheguei ali, lembro do momento que estávamos fora, né? Aí eu falei para o rapaz: solta o celular ou algo assim. Aí eu puxei para minha mão com o telecinese e devolvi para ele, né? Teve um rapaz alto e forte, ele tirou a roupa toda, porque ele queria testar a minha atenção, né? E ele enterrou os pés na lama. Aí eu fiz força, não consegui fazer com que ele flutuasse rapidamente. Ele sorriu e disse que tinha enterrado os pés na lama e por isso eu não conseguia. Aí eu foquei com mais força e tirei ele do chão com facilidade, né? A uma certa altura. Ele caiu, saiu correndo, ele já estava sem lucidez, não sei. Ao final, todos indo embora, eu dirigi um ônibus, era uma viela bem apertada, e dirigindo o ônibus, eu não lembro se tinha gente comigo, tá? Ou algo assim. Eu cheguei numa casa onde eu tive que entregar um relatório, né? Entreguei esse relatório, e ele estava olhando como se tivesse algo errado, ele estava conferindo ali, né? O ônibus e tal. E pelas condições da casa que eu cheguei ali, não era uma comunidade extrafísica avançada, acredito que estava ali para mostrar que eles já tinham dessomado e estava na zona de projeção astral no local assim. Num outro momento, essa é bem... não nessa, aqui. Em outro momento, eu me vejo de novo no meio dos jovens, né, que eu demonstrei telecinese, e eu mostrava para eles como alterar, plasmar as coisas. Lembro que eu mostrava a camisa, estava suja ou sem cor a camisa do rapaz. Aí eu jogava muita energia, exteriorizava e a cor voltava. Ela ia se recompondo e voltava. Eles ficavam olhando e eu explicava que aquilo era plasmagem, que sempre focando na questão que a gente não estava mais no biológico, né, e tal.
Eu fiz isso algumas vezes, né? Eu tive a impressão que minha filha estava lá, eu cheguei, falei para ela, chamei e tal, né? E eu lembro de estar na reunião com eles, só de camisa e bermuda. Aí eu pensei, eu nem anotei aqui, eu não estou bem a caráter, não. Aí eu olhei para o short, né? E falaram que eu tinha que trocar por uma calça, me veio na mente. Não, eu posso simplesmente querer materializar as calças e sapatos. Aí eu olhei para baixo, todo mundo me olhando, e as calças se materializaram. Eu olhei para o pé e materializei um sapato bem bonito para mim, que eu gosto de sapato preto, né? Tudo com muita facilidade, todo mundo olhando, todo mundo observando, né? E, e é isso. Os demais aqui foram outras questões que eu vi. Eu vou voltar aqui. Tá. Algumas coisas que eu considerei, né? A transformação além da telecinese, de eu mover os objetos, as pessoas, as coisas, a transformação do psicossoma, né? Eu gerei calças para mim, sapatos para mim, com muita facilidade, só por a vontade, né? E eu fiz a correção também nas roupas deles, o que intrigava eles. Como é que ele consegue fazer isso? Eu não fui chamado nem de bruxo, nem de mago, nem de nada, mas eles observavam e eu sei que a sementezinha ficou ali na mente deles. Eu tive outras projeções, eu vou citar duas aqui, em que eu lidei com telecinese, eu tenho umas 8 ou 10. Essa é de 6/11, é só um relato, onde eu faço um rapaz levitar e depois algo é lançado em cima dele, um bloco, normalmente concreto. Eu digo para ele ficar calmo, né? E eu levito o bloco para longe e sei que a projeção já está no fio. Eu tirei o bloco em cima dele com muita facilidade. Em 21/7, eu vejo muitos discos voadores no céu. Eu falo com garotos ali perto, eles também viram. E muitos objetos começam a cair do céu. Não sei se era um treino para mim, não sei. Né? Eu aponto para a minha mão para esses objetos. Nossa, eu errei muito aqui. E desvio de mim, inclusive carros, esses objetos. Né? Eu já fiz muitas tardes com pessoas idosas no extrafísico, de conversar, com calma, orientar. Com amigos da vida atual, lá também. E com outras consciências em projeção, onde não foi feito telecinese. Né? Então, eu tenho percebido que essa coisa da projeção assistencial através da telecinese tem sido algo que tem sido muito bom. Eu tenho ajudado muitas pessoas assim. E eu tenho muita facilidade com isso. Eu ando treinando telecinese aqui no físico, tá? A hora que eu conseguir, eu mostro para vocês. Mas lá, eu vejo que as pessoas ficam intrigadas e é uma maneira de fazer assistência, tá bom? Agradeço a oportunidade. Desculpa os erros aí. Eu estava escrevendo, eu tinha feito todo um roteiro, eu fui escrever ontem, estava sem óculos, aí saiu meio assim. Mas eu vou corrigir e vou mandar certo para você, tá, Virginia? Abraço a todos. Muito obrigado, Carlos, pelas experiências. Depois a gente abre para o pessoal comentar. E a gente convida agora a Cris para fazer a apresentação dela. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem para todo mundo? Bom dia, né? Bom domingo aqui. Espera um pouquinho só, gente. Então, na verdade, eu venho compartilhar com vocês aqui algo que seria um e-mail. Nessa história toda do Gmail, recentemente, eu acho que para várias pessoas, né, começou a colocar a mensagem que sua caixa estava cheia, e aí eu pensei, poxa, é isso mesmo, né? A gente limpa a gaveta, armário, limpa tudo e esquece de limpar a caixa de e-mails. E, óbvio, no dia a dia, aquilo que é mais evidente que é lixo mesmo, a gente já deleta no dia, né, ou na semana quando você recebe. Mas será que aquilo que era importante para mim há 10 anos, 12 anos, continua sendo importante? Então, eu aproveitei essa dica aí, né, do Gmail, e tudo bem, eu aproveitei aí uns momentos, várias horas para fazer essa limpeza. E nessa brincadeira, entre aspas, eu achei um e-mail do Roberto, e eu passei para a Virgínia. Então, aliás, foi bem recentemente, né? Foi uma sincronicidade, na verdade, porque foi assim poucos dias depois de uma aproximadora ter colocado para mim, né? Porque mesmo aquelas pessoas que não conhecem ou não conheceram o Roberto,
relatam que durante a Procine está lá, né, o marido da Cristina. Então, isso já aconteceu. E essa aproximadora, então, depois de algumas pessoas falarem, olha, eu vi o Roberto estava na Procine e tal, essa aproximadora depois entrou em contato comigo e comentou, olha, você acredita que eu tive uma conversa transmental, mas acabou passando e eu não relatei para o pessoal. E eu estava comentando isso, né, com ele, numa conversa transmental. Puxa, Roberto, já vai fazer 2 anos que você dessumou. E a resposta dele foi, daqui exatamente a 1 mês. E ela, assim, ficou impactada, né? E realmente, gente, dali a 1 mês, ou daqui a alguns dias agora, né, no dia 18 de fevereiro, vai fazer 2 anos que ele dessumou. E logo depois eu encontrei esse e-mail, e a gente vai estar falando um pouco sobre isso. E aí a Virgínia, o Walter, o pessoal, né? Claro, eu endosso essa homenagem. Vamos fazer, então, uma homenagem ao Roberto. E eu vou contar, então, um pouco dessa história, né? Então, o Roberto, ele era uma figura, um temperamento bastante alegre e falante, é um tipo de pessoa que gostava de conversar com todo mundo, né? Com todo mundo mesmo. E, enfim, aqui está uma foto, ele está lá atrás, com uma roupa meio cinza clara, né, do lado desse grandão. Eu não consigo apontar, não sei fazer isso, né, por essa plataforma. Eu entrei em contato com a Conscienciologia um pouquinho antes dele, na verdade, em 2005, né? Ele entrou em 2006. A gente se dividia nos cursos, a gente tem 2 filhas, na época eram adolescentes, e como alguns de vocês sabem, eu moro num lugar bem gostoso, mas fica na periferia de Jundiaí, então a condução aqui não é tão fácil. A gente se revezava nessa história de buscar e levar as filhas para lá e para cá, né? Aqui eu acredito que seja a direita para vocês veem a Zaide, né? Na frente do grandão tem o Toninho, na frente quase ali do Roberto tem a Vali, na frente da Vali, mais abaixadinha, tem a Berê, são pessoas que continuam com a gente, e o Walter, né, figura ali, né, Walter? Magrinho, né, Walter? A gente vai ver ao longo do tempo que a gente deu uma engordadinha aí. Mas, enfim, então, esse seria o nosso começo dentro da Conscienciologia, o começo dessa missão, né? Já que a gente vai falar logo adiante, aí, dando um spoiler sobre essa questão da intermissiologia ou da pré-intermissiologia. Né? Aqui mais uma outra foto. Então, nós temos novamente aqui a Vali, toda sorridente, o Roberto sentado, descalço, né? A gente sempre adorou ficar descalço, então, para a gente tudo bem, é ótimo. A Zade ali, acho que deve estar com calor, está séria, e a Virgínia que está no interruptor de luz, né? Isso, alguma atividade energética, talvez dentro de algum curso. Eu vou estar trazendo as fotos, mas eu não lembro exatamente sobre o que era cada uma delas, tá? Todas essas fotos, elas faziam parte, na verdade, do acervo da Virgínia ou da própria CIPEC. Aqui foi uma época bem interessante também, né? Nós tivemos 2 professores que vieram dar um curso e aproveitaram para conhecer a Procin, né? Que estava começando aí na época, já tinha assim alguns anos, mas já estava sendo conversado, né? Com o pessoal lá de Foz do Iguaçu, sobre o que é a Procin, estava trazendo essa curiosidade. De vez em quando vinham professores a pedido do próprio professor Valdo, para que conhecesse, visse como estavam as energias, o campo aqui nosso. Tá? Então, aqui também somos nós, né, do lado direito, junto com a Virgínia, o Walter ali à esquerda. Quer dizer, a minha esquerda, não sei se é a esquerda de vocês, se for o contrário, é o contrário, tá? Aqui também, mais pessoas, o Roberto lá atrás do Walter, né?
E aqui também tem alguém que vocês não conhecem, que é a Lidiane, que está abraçada ali com o Walter, né, de óculos, de roupa bege. A Lidiane, ela é esposa do nosso voluntário hoje, o Rafael, e mãe do Arthur, que também é voluntário da CIPEC. Lá atrás, eu e Roberto, aqui temos a Virgínia e a Tânia sentada na cadeira, né? Então, a gente vai tendo essas lembranças, né? E é muito gostoso. Claro que nessas fotos aqui a gente vai observando que algumas pessoas vão dessomando ao longo do tempo também, né? Não só o Roberto. Aqui, curso, né, à esquerda, nós temos uma foto após a Aprocin, aqui onde estamos todos, ou a grande maioria de branco. O que acontece, né? Nessa época, as pessoas que terminavam o curso de cidadania multidimensional e as urbanizações extrafísicas, antes de participar da Aprocin, antes de ser um aproximador, eles faziam uma espécie de um estágio para ver se identificavam mesmo com a prática, se tinham mais dúvidas, enfim. Obviamente que nada é estanque, né? Tudo vai se mudando e vai se desenvolvendo, crescendo ao longo do tempo. Aqui temos mais fotos, né? Então, a Zade sentada ali ao lado do Roberto, Toninho atrás. Como vocês veem, as pessoas vão envelhecendo e engordando, né? Eu lá cabeludona, bem mais gordinha do que a foto inicial, a Virgínia, o Walter e a Tânia sentadinha também. Enfim, aqui nova foto, deixa eu ver se tem mais alguém que não aparece. Sim, olha, nós temos ali o Damiano. O Damiano está em pé, de camisa branca, né? À minha direita, não sei se para vocês à esquerda, é o lado oposto, onde está o Walter, né? Só para vocês se localizarem, né? Deve ter sido aqui algum evento também, algum encontro. Aqui nós temos, então, as datas um pouco mais próximas, né? Também nós temos convidados de cursos, né? Ou encontros de voluntários, e isso veio sempre enriquecendo aqui a nossa vida social também, né? Nessa foto onde estamos nós, né, os dois casais, eu havia terminado de dar minha palestra. Nesse ano, em 2015, durante o ano todo, nós fazíamos as palestras numa biblioteca bastante conhecida aqui de Jundiaí, né, que é um complexo, na verdade, que chama Argos, e eu tinha acabado de dar uma palestra. Tá? Depois temos a outra foto também, já no ano seguinte, também de algum encontro de voluntários, algum curso. Aqui também, né, nós temos a foto, se não me engano, essa foto aqui, onde as pessoas estão em pé, foi do aniversário de 18 anos da CIPEC, né? Essa foto também bem bacana aqui. Vocês observam que tem várias pessoas que já estão há muitos anos com a gente, né? Nessa outra foto aqui de baixo, onde tem algumas pessoas com roupas brancas, dando tchauzinho, também foi algum curso. Aqui nós temos a foto, e vocês podem reconhecer também alguns professores lá de Foz do Iguaçu, algumas pessoas que vieram apresentar o seu trabalho ou que vieram participar do nosso primeiro congresso de para-reurbanologia, né? O Roberto está ali à minha esquerda, na ponta, né? Nós temos aqui também um evento, e aqui embaixo, nessa foto de baixo, nós tivemos, então, o primeiro Fórum de Cidadania Multidimensional e 6º Encontro de Parapolítica. E nesta foto, deixa eu ver, também temos
várias pessoas aí que vocês devem conhecer, de outras ICs, exatamente por conta desse congraçamento entre as instituições, né? Aqui temos um encontro de voluntários, é mais recente. Aqui também, ó, temos também o Sr. Clóvis comparecendo a esse evento que nós estávamos aqui. Todos felizes, muito gostoso estar junto com as pessoas. Eu sinto muita falta disso, né? Teve alguma foto que passou, tem uma foto que tem a Karina, não estou achando ela agora. Bom, tem uma foto que temos também a Karina, a esposa do Damiano, que participa com a gente da aproximação. Cadê ela? Não estou achando. Bom, Karina, você me desculpa, passou batido, mas eu sei que tem uma foto da Karina. Bom, então, assim, como eu já comentei com vocês, nada nasce pronto, né? Então, assim, a Aprocim, ela veio sendo lapidada, melhorada, né, ao longo desses anos todos, né? Desde 2003, obviamente eu não sei exatamente como que era a prática. Eu comecei a participar em 2007, mas, na verdade, o Roberto começou a participar em 2007, primeiro do que eu. Nessa época eu trabalhava à noite, né, na segunda-feira à noite, então eu conseguia participar esporadicamente. Tá? Nessa atividade, então, aqui onde vocês estão vendo essa sala, era uma sede que a CIPEC, na verdade, alugava, então não era a sede própria ainda. Tá? Então, ao longo desses anos todos de que nós fazemos parte da Aprocim, então, tanto a parte técnica como a parte, eu vou chamar geográfica, no sentido de disposição aí das cadeiras e coisa e tal, e a própria compilação dos dados, né, veio se alterando ao longo do tempo. Tá? Então, aqui eram aproximadores dessa época. Depois, aqui, então, já estamos no aproximário, na sede atual. Nós fomos para a sede, a casa ficou pronta no final de 2009. E aqui era uma das disposições que foi usada durante um tempo, né? Então, como um corredor, as pessoas sentadas, com o colchonete ao lado, caso elas tivessem essa necessidade. Isso depois foi para um círculo. Enfim, a gente foi testando várias maneiras diferentes para ver aquilo que a gente pensasse no que poderia funcionar melhor, né? Então, a técnica que vocês têm hoje, ela veio sendo melhorada, sim, tá? Tanto na parte técnica quanto na parte de compilação de tudo, tá? Dos dados, do que se observar. Aqui, aproximadores também, né? Mais recentes. Aqui são aproximadores, então, durante uma determinada época. Então, o que é importante que vocês observem, né? Então, tudo que era realizado em relação à Aprocim era feito ou com a própria sugestão do professor Valdo ou com o aval do professor Valdo, tá? Então, logo no comecinho, para que você pudesse participar da Aprocim, você tinha que ser tenepsista, tá? Por quê? Porque você está estabelecendo um campo energético, você está construindo aquilo. A partir do momento que aquilo que está mais do que estabelecido, mais do que formado, que você já tem toda a equipe astrafísica que confia naquele trabalho, não precisa mais. Então, claro, é sempre importante que se tenha tenepsistas, né? Você construiu aquele campo a partir disso, mas a pessoa que tem a vontade de ser um aproximador não precisa mais ser um tenepsista, tá? E
também, com o tempo, surgiu um grupo numa cidade aqui, mais ou menos próxima a Jundiaí também, de pessoas que se interessaram pela Procim. Então, eles realizavam a Procim distantes do nosso grupo, né? Mas no mesmo dia, no mesmo horário. E essas pessoas, então, realizavam a Procim também. É importante que se diga que também foi realizada com o aval do professor Valdo, tá? Do professor Valdo Vieira, propositor da Conscienciologia, tá? E que era o comentário dele. Uma vez que vocês já têm estabelecido, vocês servem de base, né, como um epicentro para que esses núcleos aconteçam em outro lugar, tá? Então, aqui, todos nós, felizes no lugar, sondando as energias do ambiente, muito bacana, né? Eu estava procurando a foto da Karina, mas a foto da Karina está aqui, né? Então, a Karina está ao lado do Damiano, sentadinha na cadeira. Desculpa, eu me atrapalhei, mas, enfim. E aqui temos, né, várias pessoas aqui já conhecidas de vocês. O Roberto está ali na ponta, né? E aqui, então, segue também o e-mail, né? O e-mail que originou, na verdade, toda essa questão da homenagem e dessas lembranças gostosas, né, que vivemos todos juntos. Então, eu vivi com o Roberto durante 30 anos da minha vida, a época que ele dessomou. Na verdade, eu tinha vivido mais tempo com ele do que sem ele, né? E aí, então, como eu comentei com vocês também, voltando aqui ao assunto, né, do e-mail, eu estava pesquisando e observei que em uma determinada época a gente mandava e-mail para todo mundo, com cópia para todo mundo ou com cópia para algumas pessoas, né? A gente pegou só uma parte, mas no final desse e-mail, na verdade, ele fala que não tinha e-mail de algumas pessoas. E era assim que a gente compartilhava, então, as nossas experiências durante esse período curto, na verdade, né? Porque eu só encontrei 4 e-mails dele falando, mas esse e-mail aqui do dia 1º de outubro de 2012 me chamou muita atenção. Então, para aquelas pessoas que nunca participaram da Procim presencial, diferentemente, né, do que é feito à distância, agora a gente está, né, todo mundo com a voz da querida Tânia aí para cronometrar, né, toda a atividade, toda a técnica. No presencial, nós temos um monitor que é revezado, a gente se reveza para fazer esse monitoramento. Por quê? Você precisa abrir a porta, às vezes alguém tem vontade de ir ao banheiro, alguém tem tosse, você vai lá levar um copo d'água ou um lenço de papel, caso a pessoa precise, observar o ar-condicionado, enfim, a gente tem esse papel do monitor e a gente vai se alterando também, né? Conforme também já comentei, então, a gente veio alterando, então, tem uma pessoa que fica sentada numa poltrona de honra, né, que vai ser o EPICOM daquela atividade. Isso também veio mudando ao longo do tempo, né, por uma sugestão inicial do professor Valdo, foi pelo Walter, né, que foi quem trouxe, na verdade, essa técnica energética para a urbanológica, ele com toda a equipe extrafísica dele. E então, durante um bom tempo era o Walter, né? Depois a gente começou a se revezar entre os mais antigos da técnica, os tenepsistas. Então, existe, vamos dizer assim, uma certa hierarquia para você estar nessa poltrona, tá? E isso também veio mudando ao longo do tempo. Mas, enfim, então, você, como monitor, né, no caso, é o que ele fala nesse e-mail, ele era o monitor, algumas etapas você não consegue prestar muito atenção no campo, você fica mais ligado a cronometrar o tempo mesmo, a informar as pessoas do que vai estar acontecendo, esse tipo de coisa, né?
Enfim, o que nos interessa aqui, ou pelo menos o que eu achei interessante aqui, é o que está destacado na fase 5, que é a fase do bolsão. Algo muito simples, uma frase assim: num dado momento, despertou em mim um sentimento de desejo enorme para continuar a participar dessa atividade no extrafísico após minha dessoma. Então, assim, isso me impactou bastante, exatamente pelo número de pessoas que observam o Roberto na atividade. Inclusive, quem nem chegou a conhecer o Roberto, né? Eu achei isso muito interessante. E sincronicidade, qual o dia da semana que o Roberto dessomou? Claro, numa segunda-feira, dia da Procim. Ele passou mal, ele podia ter dessomado no domingo ou na terça-feira. Não, ele dessomou na segunda-feira, no dia da Procim, certo? Então, esse tipo de situação nos faz pensar, ou pelo menos me fez ter alguns questionamentos. Se a Procim não poderia ser uma técnica pré-intermissiológica, né? Então, só para a gente saber um pouquinho do que é a questão da pré-intermissiologia, né? Ela é uma ciência que se dedica ao estudo da teoria e prática, né? Dos estudos teáticos, daquilo que a gente vivencia como consciência intermissivistas. Então, nesse momento, agora, no intrafísico, buscando maximizar os desempenhos tarísticos, né? Então, está aberto para o Facebook, não sei se todos sabem o que é TARES, é a tarefa do esclarecimento, é um tipo de assistência que se faz, né? E aí, quando eu observo essa questão do Roberto em relação a TARES, ele foi, sim, professor de Conscienciologia, né? E não só isso, como ele era uma pessoa muito falante, que gostava de bater papo com todo mundo, tudo aquilo que ele aprendia, ele gostava de compartilhar com todo mundo, né? E os mais diversos assuntos. Estou vendo a Virgínia dar uma risadinha, porque é bem isso. E ele era muito detalhista e gostava de trazer todos os detalhes de todas as informações do que ele conhecia. Ele gostava disso. A questão cronológica é você deixar algo escrito, né, para o planeta. O Roberto não deixou nada escrito, mas talvez poucos de vocês saibam, ou se souberem já, enfim. Mas a CIPEC, ela tem esse perfil inovador, pioneiro, não só na questão da Aprocim, dessa atividade à distância, né, que a gente considera que energia não tem tempo nem espaço, mas lá atrás também, né, vamos dizer assim, acho que no começo do YouTube, a CIPEC, se não foi a primeira, foi uma das primeiras instituições a divulgar palestras gratuitas sobre conscienciologia no planeta de língua portuguesa. Tá? Hoje nós temos o Rafael à frente de tudo isso, mas na época era o Roberto, que gravava a maioria das palestras, que editava a maioria das palestras. Então, ele, dessa forma, ele contribuiu, sim, né, para a divulgação dessa nova ciência no planeta. E, em relação ao parapsiquismo, ele sempre comentava comigo o quanto que a Aprocim o ajudava no desenvolvimento do parapsiquismo. E a gente observa relatos de diversos outros aproximadores de maneira semelhante. Tá? Então, veja, toda essa técnica, de certa forma, né, que nos faz melhor hoje, né, no desenvolvimento, no aprimoramento da nossa interassistencialidade, né, pode, de repente, sim, nos ajudar a participar de algo, de uma atividade, para a gente ajudar as consciências que estão envolvidas no nosso próprio grupo karma, ou seja, na nossa própria história, e que ficaram nesses ambientes mais pesados, nesses ambientes baratrosféricos, e que não puderam ser resgatados. Então,
vejam só, nós podemos considerar, então, 3 momentos nossos bem importantes, né? O momento é antes dessa nossa vida, que então é o período em que muitos de nós devemos ter feito algum curso preparatório para essa vida. Nós temos essa vida intrafísica, que é um segundo momento. E o terceiro momento, nós temos o novo período intermissivo, que vai depender muito daquilo que a gente está fazendo aqui hoje, nessa vida intrafísica. Então, essa vida intrafísica e tudo que você está fazendo em prol da sua melhoria, em prol da melhoria dos outros, é um curso pré-intermissivo. Eu achei muito bacana essa reflexão e essa observação, então, no acompanhar primeiro uma consciência envolvida também com a atividade e agora uma consciência que continua tão envolvida com essa atividade, né? E então, o que a gente observa é exatamente isso, né? Que quanto mais nós intermissivistas, ou não, eu diria, tá? Porque você pode mesmo não ter feito esse curso preparatório antes para essa vida aqui, mas se você está se preparando nessa vida aqui, você pode deixar esse rastro positivo para o próximo período intermissivo. Então, buscando sempre essas tarefas assistenciais. E todos os aproximadores se observam como mini peça lúcida nesse maximecanismo multidimensional e interassistencial, tá? Que é essa assistência maior. E eu digo lúcida, claro, essa lucidez ela é muito pequena ainda, perto do que é esse maximecanismo, né? Mas pelo menos a gente observa que se de um ponto, nossa, isso é tão grande que eu não tenho ideia, então eu sou nada, mas ao mesmo tempo a gente se sente parte desse todo, porque se eu sou algo tão pequenininho, mas sem mim, sem a minha energia, sem a minha qualificação dos meus pensamentos, sentimentos, tudo isso também não acontece, né? Porque essa energia nossa aqui, ela é muito necessária para a assistência. Então, e a questão da TENEPS também, como eu comentei com vocês no início, né? Nós todos tínhamos como pré-requisito para participar da PROCIN sermos tenepsistas. Então, o Roberto era, sim, um tenepsista, tá? Então, essa é a questão, né? Então, esses últimos textos foram retirados tanto do DAC, né, do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, do professor Valdo Vieira, e também de um artigo feito pelo professor Alexandre Baltazar e outras autoras, que exatamente faz essa relação entre a pré-intermissiologia e a para-reurbanologia, tá? Então, é isso. Olha só que bacana. Você, enquanto voluntário aqui, né, da reorganização extrafísica, atuando ou trabalhando sobre essa questão da PROCIN, né, no caso aqui nosso, vai se tornar um voluntário, um para-voluntário, um voluntário extrafísico para atuar nessas reorganizações extrafísicas, né? Olha só que legal, essa questão da interassistência, ela se dá continuidade, ela se continua. E aí eu vou assim terminar um pouco essa parte da exposição, na verdade, né, com uma fala do professor Valdo no DAC, que a gente não deve se concentrar, né, não deve ter preocupação com a dessoma em si, mas a gente deve estar atento a pós-dessoma, ao pós-morte, o que é que você vai estar fazendo depois de você morrer. Então, olha só a importância de estar trabalhando aqui, né, aquilo que o Carlos acabou de relatar, a questão da lucidez, né, de ajudar, então, as consciências, a percepção de que elas dessomaram, né, para que a gente, lúcidos, possamos continuar nesse trabalho interassistencial. Olha só que bacana, né? O que um simples e-mail pode nos trazer de reflexão sobre o nosso papel como aproximadores também. Então, a homenagem aqui, né, na verdade, a esse meu companheiro de 30 anos,
a homenagem também, né, a todos os aproximadores. A gente não tem foto de todos os aproximadores que participaram aí ao longo de tantos anos, mas de vários que apareceram aí. Alguns já dessomaram, né, como eu comentei com vocês. Agradeço a toda a equipe extrafísica, a toda a equipe interafísica, de vocês, de cada um de vocês. E agradeço a oportunidade de estar fazendo essa homenagem, né? Daqui a alguns dias, então, vai ser comemorado 2 anos da Dessoma, então 2 anos agora desse para-voluntário aí da CIPEC, né? Então, um beijinho, depois a gente, então, fala mais. Desculpa aí se eu falei muito. Obrigada. Alguém quer colocar alguma coisa? Bom, eu vou começar então. Eu começo do fim para o começo. Primeiro que foi uma delícia a gente rever o Roberto. Foi emocionante também, porque a nossa ligação é muito grande, então existe a saudade, né? Aquela coisa que a gente está aqui no intrafísico, então a gente tem esse negócio. E também observar o grupo, né, que vem vindo já há tantos anos aí junto e corroborar o que a Cris falou, né, essa programação, esse trabalho que a gente está fazendo, se preparando aqui, provavelmente a gente se preparou num grupo para vir, está realizando o trabalho e conforme a gente vai dessomando, a gente vai formando o grupo lá para continuar esse trabalho da reurbanização que a gente entende que vai se estender ainda por um bom tempo ainda, né? Então, muito bacana, eu gostei demais da homenagem e também da abordagem aí que a Cris fez sobre a pré-intermissiologia. Gostei muito também da apresentação do Carlos, eu agradeço, porque é muito interessante, importante para a gente, eu acho que entusiasma a gente até, né, ver o aproximador, projetor lúcido, trabalhando aqui na Aprocim, trabalha na segunda-feira na Aprocim, à noite ele vai se projetar. Então, o que a gente comenta é que, muitas vezes, a assistência, ela continua após a atividade, né? E o Carlos aí tem relatos importantes aí, muito interessantes, dessa assistência que ele faz para as consciências tomarem tento do que está acontecendo, né? Olha, já foi, agora você está num outro momento, na pós-dessoma, né? Então, muito bacana esse trabalho dele aí. E também queria agradecer e parabenizar o Gotardo, apesar de, infelizmente, ele não ter podido estar presente aqui, mas ele vai ver o vídeo, né, dessa projeção, onde eu achei muito bacana, já está totalmente inserido no grupo, porque estar inserido no grupo intrafisicamente é uma coisa, agora quando você sai em projeção e você está com o grupo extrafísico, você já estou lá, é minha família, já reencontrei aqui mesmo meu lugar, entendeu? Eu estou onde eu tinha que estar. Então, eu achei muito bacana essa projeção dele, se percebendo com todos nós aqui do grupo, já trabalhando, pensando em divulgar a conscienciologia, como é que pode fazer melhor, né? E achei muito bacana, fica aí minha gratidão muito grande e meus parabéns a quem apresentou aí, que engrandeceu a reunião da gente de hoje. Então, eu gostaria de continuar também a fala e pegando logo o primeiro relato do Gotardo. Então, o relato que a Virgínia mesma comentou, que é você vivenciar extrafisicamente a grupalidade. Então, isso nos lembra bem o aspecto da oficina grupal, né, da Aprocim. Então, sim, realmente tem uma hipótese muito grande, muito forte, de que exista essa oficina grupal, onde você, projetado, você pode participar dessa oficina grupal, no aspecto da interassistencialidade.
né? Então, é muito importante o relato do Gotardo, nesse sentido, também o grau de lucidez que ele relatou a experiência. Então, a gente só tem a agradecer ao Gotardo toda essa vivência participativa, né? E já no relato do Carlos também é super interessante a gente refletir sobre essa condição extrafísica nossa quando projetados, porque, de repente, na nossa projeção, quando projetados, portanto, de uma maneira lúcida, nós vamos ou podemos exercer a nossa especialidade parapsíquica. No caso do Carlos, nos dá aí uma ideia de provável especialidade de telecinesia, onde, então, ele está tentando agora realizar esse procedimento no intrafísico. E outro aspecto importante também do relato do Carlos é a potencialidade da consciência. Então, se a consciência tem essa capacidade, esse atributo consciencial de transformar o psicossoma, de plasmar ideias ou situações ou objetos, se ela tem essa capacidade no extrafísico, provavelmente ela tem essa capacidade também no intrafísico, só que a gente não sabe ainda como fazer isso. Então, é uma frente de pesquisa muito séria, porque se a capacidade existe no extrafísico, existe também a capacidade intrínseca como um atributo da consciência que pode ser desenvolvida também no intrafísico. Então, nós não somos mais aquela abóbora, né, no intrafísico. A gente pode melhorar essa nossa condição, desde que a gente pesquise, aplique conhecimentos, tenha a mega fraternidade como objetivo e a própria interassistencialidade. Já no caso da Cristina, também uma reflexão muito importante, que a redessoma, a dessoma, ou a morte, ou a remorte, não vai mudar ninguém. Você tem toda a chance de continuar fazendo o que você vinha fazendo aqui, com bastante intensidade, né? E nesse aspecto a gente vê que a nossa condição intrafísica de aproximador, assim como outras condições de outros papéis interassistenciais de outras linhas, né, também tem uma participação muito importante no desenvolvimento atual, no momento atual, das sinapses, ou uma rede sináptica de interassistencialidade planetária. Então, como aproximador, nós estamos desenvolvendo uma consciência interassistencial planetária. Nós estamos trazendo para o planeta essa consciência de uma sociedade planetária interassistencial. Então, o aproximador realmente tem esse papel altamente importante, positivo, dentro dessa nova ideia de responsabilidade planetária, não só com o planeta em si, mas como a sociedade planetária. Isso é muito importante, é uma coisa que o planeta não tinha vivido ainda de uma maneira mais intensa, mais transparente, mais objetiva, mais lógica, mais clara, mas agora, como o aproximador, como o Aprocim, com as oficinas da cidadania, com a escolha dos segmentos da sociedade para você assistir conforme a sua especialidade pensênica ou padrão pensênico, é um grande salto para o desenvolvimento dessa consciência planetária interassistencial. Então, seguramente, o aproximador, após a sua dessoma, tem tudo para continuar dentro desse viés interassistencial no extrafísico. E, por último, só para lembrar que também o Roberto já pode estar fazendo dobradinha aí no extrafísico com a Luzilene, que também é uma outra aproximadora que já dessomou, muito importante para a CIPEC também, docente da CIPEC também, era aproximadora, e, portanto, nós já temos aí uma dobradinha extrafísica aí de aproximadores, ok? Então, parabéns a todos aí, o CVA é exatamente isso, essa confraternização, essa interassistência, esse otimismo, esse banho, né, interassistencial planetário, ok? Muito obrigado aí, e vamos abrir para outros comentários aí. Só um pouquinho, lembrando que o Roberto e a Luzilene, eles fizeram GESCONs importantes. Os dois davam palestras. Sim. E que estão aí no YouTube, então as pessoas ainda recebem esse esclarecimento dos dois, isso é muito importante. O Roberto deixou GESCON aqui, sim, e pela docência ele também deixava, porque ele fazia o esclarecimento.
E, claro, trabalhou muitos e muitos anos no voluntariado da CIPEC, e se não fosse ele, a CIPEC não teria crescido na comunicologia. Então, a gente abre aí se alguém quiser falar mais alguma coisa, senão só fala nós, né? Berê, vamos lá, Berê, Tânia. As mais antigas. Olá, vocês estão ouvindo? Sim, sim. Sim. Então, eu só quero corroborar com o que a Cris disse sobre o Roberto, que ele sempre falava, né? E teve um dia muito interessante que ele falou: quando eu dessomar, eu quero participar ainda como coordenadora ali, coordenando mesmo o grupo, estando sempre ali. E é o que a gente, às vezes, né? Aí, às segundas-feiras, a gente percebe que ele está ali, está sempre ali presente e continua assim com esse trabalho aí. Era isso que eu gostaria de falar, tá? Obrigada. Oi, gente. Bom dia. Só para aproveitar o gancho aí, né? Eu gostei muito do dia de hoje, né? Das apresentações do Gotardo, do Carlos. Acho que tudo vem a enriquecer a todos nós, né? E só falando assim, particularmente do Roberto, né? Que eu tinha uma ligação bem forte com ele, né? A gente conversava muito. Ele era essa pessoa bem especial mesmo, que gostava muito de ensinar tudo que ele sabia, né? De vários campos, né? Principalmente a parte da respiração, que a gente conversava muito. Então, isso, eu tive o privilégio de aprender bastante coisa com ele aqui no intrafísico, e acho que eu continuo no extrafísico, porque diversas vezes durante as aprocins eu me vejo tendo a intuição de estar junto com ele, ele fazendo arco voltaico e tudo mais. Então, eu só tenho a agradecer também de estar participando do grupo e crescendo junto com todos vocês. Obrigada, gente. Uma boa semana. Uma coisa, Zaide? Eu queria também agradecer a todos, o Carlos, o Gotardo, a Cris, que foi um depoimento maravilhoso dela, o que ela falou, né? Ela fez nós relembrarmos muitas coisas boas que passamos juntos, que nesse momento só dá saudade, né? A gente dá aquele apertinho no coração, porque a gente está sentindo saudade de reunir, de estar junto, dos nossos almoços maravilhosos, lembra? Que maravilha! Então, mas aí o Roberto deixou menos saudade. E eu queria também pensar na sincronicidade, lembrar da sincronicidade que eu tive essa semana. Todo dia eu tenho lembrado muito no Roberto. E hoje de manhã, levantei de manhã lembrando no Roberto. E eu não sabia dessa gratidão, dessa homenagem que ia ter para ele. Para vocês verem, a nossa sincronicidade é muito grande, né? Tanto no intra como no extrafísico, é muito grande. E agradecer a todos, muito obrigada, foi muito bom o domingo de hoje, engrandeceu o nosso domingo. Obrigada e bom domingo a todos. Até amanhã. Até amanhã. Alguém mais dos novos querem comentar as vivências, os relatos? Oi. Oi. Bom dia. Bom dia. Eu não conheci o Roberto, não tive o prazer de conhecê-lo no intrafísico, mas eu tenho visto sempre ele, eu sempre relato que não foi, eu vejo o marido da Cris, né? Eu não, muitas vezes eu não digo o Roberto, porque não tenho uma intimidade de tê-lo conhecido, mas muitas vezes eu vi muitas vezes ele como, inclusive como recepcionista na entrada, desculpe, dos trabalhos, e muitas vezes como se estivesse coordenando. Eu acho isso muito bacana, muito interessante. Eu acho muito, muito justo, muito válido essa homenagem ao Roberto nesse dia de hoje. Muito bacana mesmo, muito, muito bacana. Achei lindo. Fantástico. Eu quero aproveitar também a oportunidade, assim, complementando o que a Thalminha falou,
parabenizando aí o Carlos e o Gotardo, né, pelos relatos. Também, desculpe. Complementando, né? É sempre muito interessante esses relatos de vivências assim, muito teáticas, né? Principalmente com lucidez. Isso aí é bastante tarístico, é esclarecedor saber que, por mais que a gente talvez ache que não tenha controle, muitas vezes não temos mesmo controle em provocar, que muitas das vezes, na verdade, são vivências patrocinadas, e muitas das vezes, mesmo que a gente não perceba o patrocinador à volta, acho que a gente está de forma autônoma fazendo, mas muitas vezes é provocado, e é muito esclarecedor e muito interessante ter essas vivências que às vezes a gente tem e fica ali. Agora mesmo estava comentando com o Thalminha, falando que umas vivências relativamente recentes que eu tive, eu já não me lembro, que foi em dezembro ou janeiro, e eu comento com ela, a gente tomando café, e você vê, né? Eu acabo não fazendo as anotações que deveriam fazer logo, né, Carlos? Carlos adora isso, né? Fala assim, esse meu vizinho precisa apertar essa porca aí. Então, mas e tem muito a ver com o que a própria Cristina falou, né, Cris, sobre esse trabalho que a gente vem fazendo de esclarecimento no intrafísico, para um trabalho de continuidade no extrafísico. Aí eu quero aproveitar para parabenizar a Cris. Olha, uma homenagem assim maravilhosa. O interessante é que nos faz sentido, nós, vamos botar assim, novatos no grupo, que na verdade não é muito bem assim novatos, no momento que a gente vê fotos como essa, e a gente parece olhar um rosto ou outro e falar assim, poxa, eu já não conhecia, não, né? Tal pessoa, poxa, essa aqui está me parecendo familiar, né? Então, isso aí eu quero dizer isso para falar que, às vezes, os encontros ou reencontros em determinados momentos da vida são reencontros no intrafísico da situação, da caminhada, da jornada de cada um. Mas não significa que antes disso, ou seja, o processo aproxime, né, já não esteja ocorrendo no extrafísico. É uma hipótese, né? É uma hipótese quando a gente observa assim. Então, Thalminha ter com tanta facilidade durante o processo, vira e mexe ela encontrando, vendo Roberto, quer dizer, são hipóteses. Eu quero parabenizar tanto só o Gotardo, o Carlos pelo relato, muito interessante, parabenizar a Cris pela homenagem maravilhosa, parabenizar o Roberto, né, que seguramente está nesse processo aí participando com a gente, e parabenizar a equipe toda da CIPEC por proporcionar esse momento, né? Não só os que estão nas câmeras agora, como os que não estão, né? Parabenizar e deixar a minha gratidão, a nossa gratidão por esse momento, tá bom, gente? Um bom domingo a todos, uma boa semana. Eu acho que o trabalho está bem pavimentado. Alô? Alguém quer falar? Alguém mais quer comentar? A Cris quer falar? Eu. Na verdade, assim, eu queria comentar sobre a vivência do Gotardo, que eu achei interessante, sobre o fato de ser uma rotatória. Os mais antigos lembram que eu sempre, no começo, na verdade, até antes de participar da CIPEC, eu tinha vivências num hospital extrafísico, meio escola, em cima de uma rotatória que eu vi a Serra do Japim. Eu já comentei inúmeras vezes essa experiência e eu achei interessante, que legal, rotatória, enfim. E queria fazer uma pergunta para o Carlos também, porque nessa semana a gente trocou o arco voltaico e ele disse que ele viu
um homem alto com barba, tinha relação, você acha, com a familiaridade aí das fotos? Porque acho que você não conhecia nenhuma foto do Roberto, né? Tenho quase certeza que era ele mesmo. Estava aqui quieto aqui, mas eu acho que era ele mesmo. Legal. Eu não tinha visto foto dele ainda, não. Não, eu sei que não. É isso, achei legal também sincronicidade, Zaide, porque essa semana também, acho que exatamente pela evocação disso, a ideia de fazer essa homenagem, na verdade, foi da Virgínia, né? Quando eu passei o e-mail, eu pensei mais na proposta do Walter, né? Da gente colocar algum relato no manual, mas eu acho que essa compilação vai ficar mais legal, assim, do que um relato dele, propriamente, né? Enfim, e daí eu falei, então vamos fazer uma homenagem no CVA com algumas fotos. Ela foi recolhendo as fotos, então, na verdade, eu estou apresentando mais a participação direta da dona Virgínia, está aqui, né? E é interessante porque essa semana, a semana inteira, né, as nossas filhas falaram, mãe, mas toda hora eu estou ouvindo a risada do papai, estou ouvindo essa coisa toda, assim, bem legal, bem bacana. É isso, eu agradeço a todos de coração. E é isso. Gente, foi maravilhoso. Muito obrigada, realmente enriqueceu o nosso domingo. Falou, gente. Bom dia a todos. Bom dia a todos. A gente se vê amanhã na Procim. Tchau. Tchau, pessoal.